À medida que os anos passam, muitas dores podem aparecer. Uma muito comum é a artrose, que pode acontecer com qualquer pessoa. E segundo dados do Ministério da Saúde, a artrose atinge 15 milhões de pessoas no Brasil. E para falar com a gente sobre o tema, eu recebo hoje o médico ortopedista, o Dr. Felipe Zamboni. Tudo bem? Seja bem-vindo. Eu já começo perguntando, é ou não é doença? Oi, boa tarde, Tudo Flávia, bem? tudo bem? A gente pode considerar uma doença, sim, visto que ela causa transtornos que acabam levando a pessoa a requisitar serviços de saúde, então, com certeza. E o que a gente pode estar sentindo que é artrose? São as dores nas articulações, né? Então, de uma maneira mais simplista falando, as articulações são as dobradiças do corpo, né? Joelhos, tornozelos, quadril, as mãos, cotovelo, ombro. Então, são onde temos as cartilagens, né, que articulam, fazendo a articulação dos membros, né? A coluna, a gente pode considerar também o espaço entre os discos da coluna, também tem uma certa mobilidade, a gente pode considerar uma articulação. De todas essas áreas que o doutor citou, tem alguma que é mais acometida? Se a gente incluir a coluna no meio, a gente pode dizer que joelho e coluna são as mais comuns, tá? Joelho por ser uma articulação de carga, isto é, ela tem uma mobilidade grande e é onde a gente carrega nosso peso, né? Então, joelho é muito comum. Coluna por ser também um local onde existe a mobilidade rotacional e é o centro de gravidade do corpo. Então, a coluna lombar é um local bem acometido também nos discos, né? Doutor, mas isso acontece por quê? A gente faz alguma coisa errada ou é da vida mesmo? São vários motivos, Flávia. Desde a genética, que influencia, então famílias e etnias que têm características, às vezes físicas específicas, ou uma genética mesmo, de gene, que está alinhada ao processo de desgaste articular. Algumas famílias têm uma genética que tem maior tendência, sim, de artrose. E outros motivos são os traumas da vida, ou o desgaste por trauma excessivo, ou num esporte, que pode levar a danos da cartilagem e estruturas adjacentes, né, lesões de ligamentos, meniscos, enfim, ou até ocupacionais no trabalho. Então, pessoas que exigem muito daquela articulação no trabalho ou por postura acabam podendo desenvolver a artrose. Você falou de algum esporte, atividade física. Quando eu vejo o pessoal no CrossFit levantando aqueles pesos, eu sinto dor só de olhar. Se a pessoa pega um peso errado, seja no CrossFit ou na academia, isso pode prejudicar também? Não diria que está relacionado ao peso em si que ela carrega, e sim a postura, tá? A postura com que ela realiza o movimento, tá? O impacto com a postura inadequada leva a maior ou menor sobrecarga da estrutura articular. Então, repetitivamente, aquele impacto executado de uma forma inadequada pode levar a um dano da articulação, sim. Claro, se a pessoa tem a musculatura preparada, executa o movimento de uma forma adequada, a chance é muito menor. Por isso, assim, o peso não é tanto relacionado a isso, e sim é como a pessoa executa e se ela está pronta para aquilo. E como que a gente faz para ter uma estrutura preparada? O alongamento? Treinamento. Basicamente, você tem que começar num estágio de menos intensidade e progredindo. Então, teu corpo tem que ir se adaptando àquele exercício. A partir do momento que você vai ganhando massa muscular, os tendões e as outras estruturas do local vão se adaptando a esse movimento. Então, a própria musculatura acaba protegendo a articulação de sofrer danos. Entendi. E quando a gente fala de artrose, existem tipos diferentes? Existem as artroses, como eu falei, traumáticas, que são pós-lesões. As artroses de forma idiopática, que são normalmente as genéticas, e também podem ser causadas por algumas doenças específicas, tipo artrite reumatoide, os famosos reumatismos que a gente te fala, e nisso se inclui uma série de outras doenças que levam a inflamações das articulações, que podem ser doenças autoimunes, que também tem, às vezes, um cunho genético importante. O nosso público está participando. Pode colocar na tela, produção. A Grazi, tenho vários problemas na coluna, porém agora eu estou perdendo a sensibilidade dos membros superiores e inferiores. Pode ter relação com artrose? Tem como falar assim, doutor? Sim. Na verdade, quando você começa a ter perda de sensibilidade ou força dos membros, pode estar relacionado à coluna. Se você tem um desgaste do disco vertebral, esse disco pode fazer uma protusão, isto é,
começar a encostar na raiz do nervo, e a raiz do nervo, que leva a condução sensitiva e nervosa para os membros, pode começar a ser afetada. Então, hérnias de disco ou protusões discais podem sim, na coluna, podem levar a esses sintomas. Quando começam essas dores, tem que imediatamente procurar ajuda para não piorar, doutor? Exatamente. A artrose, de uma forma geral, tratada em estágios iniciais, pode ser evitada a progressão, isto é, você começa o tratamento de uma forma precoce e assim você freia a progressão dessa doença, identifica a causa também, porque às vezes você consegue evitar que isso progrida de uma forma rápida e venha trazer mais danos ao paciente. Tem outra dúvida do nosso público, pode colocar. Amara, qual a diferença da artrose e da bursite? Veja, a artrose é um acometimento da articulação, cartilagem. Basicamente é o desgaste da cartilagem. A bursite é uma inflamação, a bursa, na verdade, é um tecido que protege alguns tendões do corpo, que estão normalmente próximos às articulações, mas é uma inflamação de um tecido que protege o tendão. Então é bem diferente, a bursite é algo mais superficial e a artrose atinge lá dentro da articulação a cartilagem. E quando é identificado que a pessoa tem artrose, como que é feito o tratamento? Depende do grau que a pessoa se encontra. Nos estágios iniciais você tem vários tipos de tratamento, mas desde fortalecimento muscular, atividade física, perda de peso, se for o caso da paciente. Existem suplementos para ser tomados em via oral, existem hoje infiltrações que podem ser feitas diretamente nas articulações e conforme a progressão ou o grau, há alguns casos que já não tem mais tanto efeito esse tratamento inicial, existem cirurgias de substituição da articulação, que são as próteses e tudo mais. Mas, como eu falei, em estágios precoces você consegue, muitas vezes, evitar que chegue num estágio que necessite de uma prótese, que é vamos dizer assim, o estágio final, né? Mas como que a gente identifica, por exemplo, essa dor para a gente procurar ajuda? Dores e, às vezes, inchaço nas articulações. Pode ser qualquer articulação do corpo, tá? Joelhos, tornozelos, quadril, até nas mãos é muito comum, cotovelo e ombro é menos comum, artrose, porque não recebe tanta carga, mas, em princípio, dor, rigidez, estalos e inchaço nas articulações são sinais indiretos de artrose. E, claro, uma avaliação com o ortopedista para daí determinar o grau de artrose e os tratamentos possíveis. Eu estou aqui olhando e lembrando que meu joelho faz um barulhinho. Normalmente é um grau inicial, né? As mulheres são muito acometidas na rótula do joelho, que é a patela, né? Então ali a gente começa um grau inicial, a gente chama de condromalácia. Às vezes é apenas um amolecimento da cartilagem, não chega a ser um desgaste evidente. Nosso público está participando. A Roseli, artrose e artrite são a mesma coisa? Pode-se considerar a mesma coisa. Alguns livros trazem como artrite, né? Outros trazem como artrose. A gente diferencia, às vezes, as artrites por ser uma característica mais inflamatória, que incha mais, o joelho fica, vamos dizer, a articulação fica mais edemaciada. E a artrose, de uma forma geral, todo o desgaste articular a gente classifica como artrose. A artrite seria o ato, quando naquele momento aquela articulação está inflamada. E tem uma idade assim que começa a atingir mais ou não? Depende de como a pessoa teve a vida? É muito mais comum conforme a idade avança, claro. Por quê? Porque a articulação já sofreu maior desgaste, já sofreu maior dano ao longo da vida e é mais comum em idades mais avançadas. Mas se você tiver um acidente, um trauma no esporte, algo que traumatiza aquela articulação, isso pode começar precocemente. Então, em lesões, por exemplo, falando de joelho, em lesões de menisco, ligamentos, a gente não deve retardar ou esperar pelo tratamento de uma forma que, se deixar a lesão sem tratamento, isso pode progredir rapidamente para um desgaste. Isso mesmo numa idade mais jovem, né? Muito obrigada, adorei nossa conversa. Até a próxima, doutor. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.